Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos ao webinar do Sindustrigo, que está sendo aqui promovido em parceria com a StoneX. Vou passar alguns recados antes de iniciarmos. Vou pedir a todos que deixem o microfone no mudo, né? Eventualmente, nós também iremos controlar daqui. Caso o microfone não esteja no mudo, nós mutaremos. As perguntas poderão ser registradas aí durante a apresentação no bate-papo. E, prioritariamente, o moderador irá fazê-las no final da apresentação, né, à medida aí do possível e do tempo que for aí, nós tivermos para as perguntas. Posteriormente, enviaremos também a apresentação por e-mail para todos, e a webinar, ela também vai ficar disponibilizada no YouTube do Sindustrigo para posterior aí, visualização e acompanhamento daqueles que tiverem interesse. Vou convidar agora o nosso presidente, o senhor João Carlos Veríssimo, para fazer a abertura e dar as boas-vindas. Bom dia a todos. Obrigado aqui pela presença e pela inscrição nesse webinar do Sindustrigo aqui de São Paulo. Agradecer também ao Jonathan e ao Maurício por participarem desse debate importante. O foco da nossa apresentação vai ser a trajetória do mercado de trigo, farinha e farelo nos últimos meses, perspectivas futuras e seus impactos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e que influência que isso aqui pode ter nos preços de mercado, tanto de trigo quanto de derivados. A apresentação vai ser feita pelo Jonathan Pinheiro, que é o Risk Management Consultant de trigo da StoneX, economista formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com vasta experiência no mercado de commodities e focado no mercado de trigo há 10 anos, onde já atuou por diversas empresas de inteligência no mercado e atualmente está na StoneX. O Maurício Giraldelli, diretor de suprimentos da Correcta e Moinhos Cruzeiro do Sul, formado em administração de empresas com ênfase em finanças pela Universidade Paulista, pós-graduado em comércio exterior pela Getúlio Vargas, MBA em finanças empresariais pela Universidade de São Paulo e atua no mercado de commodities agrícolas por mais de 25 anos e é um dos principais profissionais de supply de trigo e de produtos agrícolas que nós temos no Brasil. Então, muito obrigado os dois pela presença. E Maurício, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente do Sindustrigo, senhor João Carlos Veríssimo. Bom dia, Cristina e Ana Flávia. Bom dia, Jonathan Pinheiro, da StoneX, e a todos que estão nos prestigiando nesse evento oferecido pelo Sindustrigo. O motivo desse webinar é demonstrar, como o João disse, que a commodity trigo no mercado mundial ela influenciará diretamente a relação de preço de venda da farinha e do farelo no mercado interno, né? O mercado moageiro nacional deve entender, né, que o trigo é uma commodity. Eu vou repetir muitas vezes essa palavra para vocês vão sair daqui com essa palavra gravada na memória. E que em muitos casos, né, o trigo representa até 80% do custo da farinha. Mas infelizmente, o nosso mercado, de certa forma, ele entende que os derivados do trigo, né, a farinha e o farelo, eles são produtos e não uma parte relevante da commodity trigo, né? Então, eu acho que assim, o importante é a gente começar a tratar os derivados de trigo como uma commodity. Isso mudaria, né, o mercado e, literalmente, ele separaria o joio do trigo. Então, precisamos também deixar claro, né, que o que irá regular o nosso custo não é o tamanho de uma safra nacional que está sendo plantada e que será colhida no final do ano, com todas as incertezas que a produção agrícola nos traz, né? E sim a liquidez que essa commodity terá em relação ao mercado mundial e não local. Então, eu vejo, pelo menos, né, nesse período que eu trabalho com trigo, que tem muita falta de coerência no mercado de derivados, né? A gente vê que o mercado mundial tem uma tendência altista na commodity e
e no mercado interno a gente tem uma desconexão, né, nos preços dos produtos. Então, o intuito do evento, assim como a gente sempre conversa no Sindustrigo, é dar um overview mesmo sobre o que aconteceu, o que está acontecendo e o que deverá acontecer nesse segmento, que dará um drive para futuras tomadas de decisões do nosso setor. Então, eu espero que todos aproveitem as informações e que tenham sucesso nos seus negócios nesse momento tão turbulento que estamos passando e que muita gente não tomou consciência disso, né? Então, eu deixo a palavra aqui com o Jonathan Pinheiro, da StoneX, e um bom evento, uma boa apresentação para você, Jonathan. Obrigado, Maurício. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos. Espero que a gente consiga trazer um evento aí que agregue bastante para vocês também e esclareça bastante coisa no momento que a gente tem muitas incertezas ainda. Bom, pessoal, para a gente começar, e é o que interessa, então, a gente sempre, quando conversa nesse tipo de evento, até para alinhar um pouco o conhecimento de todos, prefere voltar um pouco no tempo para a gente entender um pouquinho mais como que chegamos até aqui, como que estamos nesse mercado atual e depois pensar um pouquinho melhor quais são as perspectivas do mercado para frente, o que que a gente está imaginando que possa acontecer, quais são os caminhos, os riscos, principalmente, né? E quais as decisões que nós teremos que tomar daqui para frente, né? Então, de maneira geral, a gente sempre destaca esse movimento de alta de preços que a gente teve na transição do ano de 2018 para 2019. Tá? Foi um momento em que o mercado internacional, o mercado global de trigo, tinha estoques bastante tranquilos, né, relevantes de trigo. Porém, temos dois eventos, digamos assim, bastante importantes que afetaram essa oferta global e, consequentemente, os preços, né? A gente tem, na virada de 2018 para 2019, então, a gripe suína na China, que dizima aí aproximadamente metade do plantel da China, e o país, então, buscou imediatamente a reposição desse plantel. Acontece que isso demanda uma importação maior de commodities, não só de trigo, mas aqui o destaque do trigo, né? E, em paralelo a isso, a China buscou também uma política que ela já praticava em outros commodities, que é a composição de seus estoques em patamares maiores. Então, hoje, a China representa 50% dos estoques globais. E foi nesse momento que ela começa, então, a importar mais para começar a construir, então, essa garantia de oferta dentro de casa, né? Então, nesse momento, o mercado, de certa forma, tem uma surpresa repentina com esse crescimento da demanda de um país que consome volumes bastante expressivos, mais de 100 milhões de toneladas ano. Então, o mercado acabou reagindo porque a produção precisou se adequar a isso gradualmente nesse movimento, então os preços foram reagindo a isso. E aí é importante destacar que no momento que a guerra entre Rússia e Ucrânia começa, a gente já vem de uma recuperação de preços há alguns anos, principalmente antes da pandemia ali, né? E durante a pandemia a gente também tem alguns pontos importantes. Os países, com toda a preocupação que se teve naquele momento, restringiram também a sua oferta, ou seja, muitos exportadores acabaram limitando essas exportações diante de todas as incertezas que a gente teve naquele momento, em busca de garantir, então, também seu abastecimento interno, e isso colaborou para a gente ter novas recuperações. Tá? Então, no momento que a gente tem o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente está falando de dois dos quatro maiores exportadores mundiais, que é a Rússia em primeiro lugar e a Ucrânia em quarto. Então, nós estamos falando num volume de oferta que naquele momento deixou de ser exportado, deixou de ser acessado pelo mercado, diante de uma conjuntura global que já havia alguns anos mostrando redução de estoques globais. E isso colaborou para a gente, então, ter uma alta bastante expressiva dos preços, que chegaram aí no mercado FOB internacional a mais de $550. O lado consumidor não conseguiu absorver esses preços, então o mercado veio se reajustando e se adaptando a esse movimento, né? Aí a gente tem, inicialmente, ali já depois de um ano de guerra praticamente, um pouquinho menos, o início do acordo de exportação
pelo Mar Negro, um corredor humanitário para poder acessar essa oferta de trigo que tinha dentro da Ucrânia e da Rússia. Isso colaborou para a gente ter também uma maior segurança em acessar essa oferta, apesar das preocupações iniciais. Então, conforme o mercado foi vendo que havia uma tranquilidade e preços bastante competitivos desses dois países, nessa região como um todo do Mar Negro, os preços começaram a recuar. E aí a gente tem até o movimento que, ao invés da gente falar num prêmio de guerra, a gente começa a ter um desconto de guerra, onde Rússia e Ucrânia, Romênia e até mesmo Bulgária, eles têm um preço tão baixo no mercado que acaba pressionando os outros grandes exportadores a derrubar preços para não perder tanto participação de mercado em outros destinos e outros grandes compradores. Então, no geral, isso acabou pressionando, de certa forma, até mais do que se esperava o mercado como um todo. E a gente fala nisso tudo, né? Porque é importante a gente lembrar também que hoje o movimento de preços que a gente tem no mercado atual é sim um movimento bastante baixista. A gente está em patamares de preços voltando aí muito próximo ou em alguns países até abaixo da média histórica, mas ainda assim a gente pega um movimento já de alta daqueles anos iniciais da demanda inicial mais forte da China. Então ainda estamos falando em preços um pouquinho mais altos, mas já voltando a patamares aí históricos dentro de uma média dos últimos anos aí, que é algo que não se espera diante de um cenário de bastante risco e oferta limitada que a gente tem. Aí a gente vai mostrar isso um pouquinho mais para frente, tá? Essa evolução dos preços nos grandes exportadores mundiais, aqui a gente traz para desenhar um pouquinho melhor essa conjuntura e mostrar para vocês que o movimento, tanto nas bolsas como no FOB Porto, foi muito semelhante. A gente tem algumas oscilações de países que acabam destoando um pouquinho mais. E aqui eu trago alguns destaques. O primeiro a Rússia, a gente tem basicamente o piso do mercado internacional desde o início da guerra. Então, após aquele início do acordo de exportação no Mar Negro ali, a gente começa a ver a Rússia sendo basicamente a referência de preço mínimo do mercado internacional, levando os outros players a jogar os preços para baixo também, né? E outro movimento interessante é que Brasil e Argentina têm dois pontos muito importantes. O primeiro é que imediatamente antes da guerra, o mercado internacional como um todo, olhando para a situação de oferta, olhando para os riscos iminentes de uma guerra no leste europeu entre dois grandes players, começou a ter uma alta de preços bastante significativa. E nesse momento a gente tem tanto o Brasil quanto a Argentina sendo dois dos mais baratos trigos do mundo. Então foi nesse momento aqui, inclusive, que o Brasil começou a se destoar como uma grande alternativa ao mercado internacional de exportação. Ou seja, players que naquele momento estavam cada vez mais preocupados em onde conseguir oferta, onde buscar uma alternativa a uma Rússia e Ucrânia, encontraram no Brasil e na Argentina dois players com trigo de qualidade e com preços muito competitivos, né? E a partir daí que a gente começa a ver, então, um movimento bastante sólido de exportação do Brasil. Ao longo dos últimos anos, a gente tem exportado pelo menos 2 milhões de toneladas, até mais do que 2 milhões de toneladas. Então, foi neste momento em que o mundo volta os olhos, então, aqui para o Brasil também, para a gente ter uma mudança, digamos assim, na nossa conjuntura e se tornar, de fato, uma alternativa no mercado internacional. De lá para cá, a Argentina sofre duas quebras de safra muito importantes, destoa um pouco do mercado externo, então fica com preços, de certa forma, descolados, e o Brasil vem de safras muito boas, continua exportando, né? Mas na safra anterior, a gente tinha, né, na verdade, nessa safra, a gente tinha uma expectativa de chegar até um potencial de 11 milhões de toneladas. Essa safra foi frustrada, a gente viu que chuvas, no geral, no período de colheita, no ano passado, atingiram grande parte da região sul do país, pegando aí quase que todo o estado do Paraná, metade sul inteira do estado do Paraná, o estado de Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul, inclusive com alagamentos que não chegam na magnitude desse ano, mas também com alagamentos em algumas regiões. Então a gente viu chuvas bastante excessivas e acabaram prejudicando toda a colheita e a qualidade desse trigo, derrubando em 3 milhões de toneladas da nossa safra, ainda mais grave quando a gente fala em situação de qualidade, tá? E aí, isso nos coloca numa posição que o mercado acaba destoando os preços em relação ao cenário internacional, que continua em queda, né? E agora a gente começa a olhar um pouquinho mais para frente, olhar para o cenário atual e para frente, para ver o que estamos hoje, qual que é a nossa conjuntura hoje, né? Basicamente,
a gente tem a transição, então, da temporada 2023-24 para 24-25 em relação ao que o número do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos aponta. E ele nos trouxe uma informação muito importante, que foi o crescimento da safra mundial em 10 milhões de toneladas, né? Mas a gente tem que ter alguns destaques, alguns pontos de importância aqui, porque isso não necessariamente nos fala numa oferta global tranquila ou maior, porque a gente está falando em estoques menores, né? A América do Norte, como um todo, vem muito bem. A gente tem uma safra no Canadá, apesar de alguns percalços, estimada a 3 milhões de toneladas maior. Estados Unidos com uma safra um pouco maior também, um clima melhor, né? Europa com problemas, a gente vai mostrar um pouquinho mais os detalhes dessas situações climáticas mais para frente, né? Mas a Europa, então, com alguns problemas climáticos que podem derrubar ou trazer novos ajustes em relação a esses já 2 milhões de toneladas a menos que o STI apontou no seu primeiro relatório, e Rússia e Ucrânia trazendo produções menores, né? O mundo já olha para produções menores com preocupação em relação à Rússia e Ucrânia, porque depende dessa oferta e principalmente dos preços mais competitivos de Rússia e Ucrânia, que vem subindo, né, e trazendo todos os preços do mercado internacional para cima, como a gente tem visto recentemente, né? Então, o mundo tem uma produção global maior, apesar de uma Rússia e Ucrânia menores, e não por causa de uma safra de Rússia e Ucrânia maiores, tá? E no hemisfério sul a gente tem um sentimento até o momento bastante positivo, lembrando que a gente vai ter uma transição de El Niño para Laninha, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? E isso acaba sendo positivo para o hemisfério sul como um todo e um pouquinho menos positivo para o hemisfério sul, porque a gente ainda vai ter a colheita agora a partir da metade do ano, junho, julho, principalmente, numa configuração de reta final de El Niño ou neutralidade, tá? Então, no geral, a Austrália, uma safra melhor, não tão boa quanto no ano retrasado, quando colheu 39 milhões de toneladas, mas melhor do que os 26 do ano passado. E a Argentina, apesar de não ter um crescimento de área em relação às primeiras estimativas que estão sendo apontadas, mostra produtividades um pouco melhores, uma expectativa de potencial de safra um pouco melhor. Então, aqui nesse quadro, a gente está falando que dos grandes exportadores, a gente teria, dentro dos números do SDA hoje, de certa forma, uma soma zero, e a produção cresce basicamente por uma safra maior na China, uma safra maior na Índia, e alguns outros players somados um pouco menos relevantes, tá? Mas a preocupação começa a crescer, principalmente quando a gente olha que Europa, Rússia e Ucrânia estão já com potencial de uma safra ainda menor do que está sendo estimado pelo USDA, tá? Isso tudo vai acabar acarretando aí num resultado pior para os estoques globais. Quando a gente fala em estoques mundiais, a gente está falando no pior estoque aí dos últimos cerca de 8 anos, 9 anos. Então, a gente está falando já num cenário de aperto de oferta que vem recuando nas últimas 5 temporadas consecutivas. Isso é a primeira vez num histórico muito longo, aí acho que desde 1964, que a gente tem registros, em que a safra global de trigo recua 5 anos consecutivos. Então, já é um momento de atenção muito grande aqui, por causa desse aperto cada vez maior na oferta global, tá? E quando a gente retira os estoques chineses, e por que a gente faz isso? Como eu falei anteriormente, 50% da oferta global está na China. Só que a China não entrega esse trigo ao mundo, ela não disponibiliza essa possibilidade do mundo acessar esse trigo que está estocado lá. Então, basicamente, é uma oferta que a China usa em momentos de emergência, mas não é uma oferta que outros países poderão acessar, e a gente tem um risco, então. Quando a gente olha para os estoques sem China, a gente está falando no pior estoque, numa pior relação estoque-consumo e no pior volume de estoque global desde 2007 e 2008. Então, a gente está falando num momento em que o mundo tem um aperto de oferta muito grande, e a gente está em patamares muito semelhantes, quando o consumo global naquela época era muito menor. Lembrando que o consumo de trigo, 80% do consumo global é para consumo humano. Então, você pode imaginar que a população cresceu significativamente de 2007 para cá no mundo e, consequentemente, o consumo também cresceu. Logo, esse aperto de oferta, essa relação estoque-uso está muito prejudicada. E esse é um grande ponto de atenção que a gente vem trazendo, justamente porque isso vai acabar sendo refletido nos preços. E você pode perguntar, olha, mas isso é resultado de uma produção menor? O mundo vem derrubando a produção global? Não. Na verdade, a produção global ela vem crescendo gradualmente. A questão é que o consumo tem mais que compensado esse crescimento na produção global. Então, a gente tem, na verdade, né, uma demanda maior
do que a capacidade que a gente tem visto do crescimento da produção global de trigo no momento, tá? E nisso a gente tem já dias de consumo, aí uma segurança de consumo dos estoques globais hoje cada vez mais apertados, tá bom? E aí você pode perguntar, bom, mas é tudo baixista, é tudo, na verdade, altista, os fatores que a gente tem hoje, as preocupações climáticas? De fato, os pontos que nós vamos trazer aqui ao longo da apresentação realmente trazem pontos muito mais fortes de alta do que baixista. Mas, como a gente tem que trazer todos os cenários possíveis para você ter claro na mente quais são os caminhos que o mercado pode seguir daqui para frente, eu trago que esse é um momento, eventualmente, que o mercado acaba sazonalmente tendo uma pressão de oferta. Lembrando que, a partir de maio, a gente tem ingresso de grande parte da oferta global. Cerca de 90% da oferta global entra entre os meses de maio e agosto. Então, a gente está falando de um grande volume de entrada de safra, que mesmo diante de todas as preocupações que a gente tem, pode trazer algum recuo de preço. Agora, a intensidade dessa retração de preço é que pode ser questionada. Hoje, quando a gente olha para as indicações de preços no porto dos grandes exportadores mundiais, a gente não vê preços menores para junho, julho e agosto. A gente vê, na verdade, preços em ascensão, em crescimento, em pedidas cada vez mais altas, olhando para um cenário de estoques globais cada vez mais apertados. Ou seja, a gente tem oferta global entrando no mercado, mas ainda assim a preocupação em acessar essa oferta nos riscos de produtividades cada vez menores em grandes fornecedores, mas que compensam, então, um sentimento de entrada de oferta e que acabam tendo preços maiores, tá? Mas, de todo modo, eventualmente, claro que o mercado pode ter algum recuo pontual com essa entrada de oferta. A gente tem a China entrando em maio, Estados Unidos e Europa entrando a partir de junho e julho. Então, grandes players relevantes no mercado acabam com o ingresso de safra nesse momento, tá? E agora sim, para a gente destacar o clima, o porquê essas preocupações, tá? Acho que o principal momento da transição da temporada 23-24 para 24-25 é justamente também a transição de El Niño para Laninha. Falando de trigo, a gente tem um sentimento muito mais positivo em anos de Laninha por causa de um clima que é mais frio e mais seco, que acaba sendo um pouco melhor, e as produtividades médias históricas dos grandes países, grandes fornecedores de trigo, historicamente são melhores do que em anos de El Niño, onde a gente tem um ano mais chuvoso e mais quente. Tá? Agora, o ponto que a gente traz aqui as consultorias climáticas têm apontado que esse Laninha, ele tende, de fato, a ficar mais expressivo somente a partir de agosto. Tá? Então, somente a partir de agosto, a gente está falando, basicamente, já entrando na reta final do inverno, e que ele vem cada vez mais perdendo um pouquinho de força. Então, a intensidade desse Laninha, ao longo dos últimos meses, tem se mostrado cada vez mais fraca. Então, eventualmente, sim, vamos ter Laninha, eu acho que isso já é um pouco mais consolidado entre as casas de consultoria climática, tá? Os modelos mostram isso, a gente está convergindo de fato para um Laninha, mas o que pode alterar é a intensidade desse Laninha, e aí a gente vai ter algumas mudanças, né, que podem impactar as produtividades. Lembrando, os riscos que a gente tem hoje em relação ao Laninha no final do inverno é justamente temperaturas muito baixas e geadas em algumas áreas produtoras, principalmente olhando aqui para o Brasil, que podem afetar a nossa cultura. Mas se a gente está falando de uma intensidade menor, eventualmente a gente pode ter sim uma safra mais tranquila. Tá bom? E aqui eu quero destacar assim, nos outros países como funciona essa dinâmica. A gente tem menos preocupações com o calor no hemisfério norte, então Canadá e Estados Unidos têm menos preocupações, as produtividades tendem a ser melhores. E a Ásia e a Austrália também. As regiões produtoras não pegam essa área de maior calor, tá? E a gente tem, por exemplo, na Índia, os últimos 2 anos de quebra de safra foram em decorrência de um clima quente e chuvas no período inicial da colheita. Muito semelhante com a China na quebra do ano passado também. E numa conjuntura de laninha, a gente tem essa preocupação menor. Mas, como eu falei, a China vai começar a colher agora em maio e a configuração ainda não é tão clara de laninha, mas as preocupações são de fato menores também, com uma neutralidade, obviamente. Tá? Para Estados Unidos, a gente tem visto muitas notícias falando sobre a questão da seca na área de trigo de inverno, as preocupações com o trigo de primavera, mas, como um todo, quando a gente olha para os mapas climáticos e tenta entender um pouquinho melhor, a gente vê que essa situação é muito melhor do que a gente viu nos últimos 2 anos,
onde a gente teve áreas classificadas como seca muito maiores do que as atuais. O percentual de área classificada como seca para trigo inverno hoje está muito próximo da média. Ele tem sim, de fato, crescido. Então a gente vê um aumento nessa área classificada como seca, mas ela está muito melhor do que nos últimos 2 anos. Ano passado, neste mesmo período, a gente tinha em torno de 50% da área de trigo inverno classificada como seca. E no ano retrasado, a gente tinha em torno de 70% de área classificada como seca. E mesmo assim, Estados Unidos produziu mais de 40 milhões de toneladas. Então eu vejo com muita tranquilidade a gente falar que os Estados Unidos terá mais de 50 milhões de toneladas para produzir e para repor estoques, eventualmente até para fornecer trigo para o mundo e ser novamente um pouco mais competitivo no mercado internacional, ao contrário do que foi visto nos últimos anos. E do trigo de primavera, a gente vê, na verdade, uma melhora do clima. Se tinha uma expectativa de persistência das áreas secas, mas os modelos estão mudando e estão mostrando chuvas muito positivas nessas áreas, inclusive também trazendo chuvas cada vez mais positivas e recuperando essas áreas secas que englobam aí cerca de 50% da safra do Canadá, que também, assim como o trigo primavera, está plantando nesse momento. Então essas chuvas vêm no momento crucial, vêm no momento muito oportuno e que acabam trazendo um sentimento cada vez mais otimista, que é justamente o que o USDA reportou, com um aumento aí de 3 milhões de toneladas. Tá? Então, a América do Norte, na verdade, não é um problema nesse momento. O problema, a gente começa a olhar para a Europa e para o leste do Mar Negro, Rússia e Ucrânia, né? A Europa está passando por uma situação muito semelhante ao Rio Grande do Sul no ano passado, para se ter uma ideia melhor do que está acontecendo por lá. A gente tem 3, 4 meses consecutivos de chuvas acima do ideal. E chuvas que podem, sim, derrubar as produtividades, mas também um solo encharcado que tem prejudicado principalmente a qualidade desse trigo, que eventualmente vai ser colhido lá na Europa agora, a partir do próximo mês. E quando a gente olha para a previsão daqui para frente, a gente não vê um cenário de recuperação. Muito pelo contrário, a gente tem chuvas ainda mais intensas. Ou seja, a gente tem um espaço muito curto para o início da colheita e ainda assim a gente não tem nenhum fôlego ali em relação ao cenário climático, nos mostrando um período um pouco mais seco para eventualmente ter uma expectativa de recuperação. Pelo contrário, a gente continua até com preocupações maiores com o risco de chuvas na colheita ou até com atrasos, enfim, diversos riscos climáticos que estão sendo apontados para as grandes regiões produtoras que se estende aí pela França, pela Alemanha, pela Polônia. Então, são diversos grandes produtores da União Europeia que podem ser prejudicados juntos nesse ano. Tá? E aí, a Rússia, que tem sido o grande ponto de motivação aí das recentes altas no mercado internacional, nas bolsas, inclusive para os preços nos FOB Porto recentemente, e até mesmo os fatores que têm aberto espaço para uma Argentina subir os seus preços e terem margens ainda com o trigo que agora está acima de $300 no FOB Porto, é por causa justamente que a área mais vermelha no mapa da esquerda representa cerca de 30 a 40% da produção de inverno da Rússia. E ela está muito prejudicada já há alguns meses. Se esperava chuvas nos radares, tá? Essas chuvas não estão vindo da forma que deveriam, né? Então, há uma preocupação muito grande com relação a essa região que representa uma grande parcela aí da produção de trigo inverno na Rússia. E o cenário daqui para frente também não nos mostra chuvas muito representativas e a gente está cada vez mais perto da colheita. Agora, lembrando, conforme a gente for entrando cada vez mais próximo da colheita, é até melhor que não chova, porque senão a gente junta um cenário ruim de seca ao longo do período de desenvolvimento dessa cultura e mais chuva na colheita pode ser ainda mais prejudicial para essa conjuntura. Tá? Chuvas aconteceram nessa semana nessas regiões, sim, foram abaixo do ideal e do esperado, tá? E a expectativa é que os próximos 15 dias, então, seja um problema ainda, tá? Então, provavelmente a gente vai continuar com esse cenário seco para o início de plantio, mas aí, eventualmente, essa preocupação diminui um pouco. Não queremos também chuvas na Rússia para diminuir ainda mais esse potencial de safra, tá? E a gente tem outra questão que a gente vem de 2 períodos de geadas afetando as lavouras de trigo primavera na Rússia, que também estão sendo plantadas nesse momento. Está finalizando o plantio, na verdade, agora no final de maio. E é um trigo que vai ser colhido muito próximo do Brasil, lá para agosto, setembro. Tá? Então, aqui a gente tem, de certa forma, um potencial de recuperação em relação a esse frio, mas, de toda forma, a gente já teve geadas
nos últimos 15 dias, a gente teve geadas no início dessa semana, e a expectativa para os próximos 15 dias ainda é de temperaturas mínimas bem abaixo do ideal. Ou seja, a gente está falando em preocupações ainda para os próximos 15 dias ao longo do plantio desse trigo de primavera. Pode ser que prejudique áreas, pode ser que a gente tenha desistência de áreas, enfim, tem riscos embutidos aqui que podem afetar um pouco mais a produção na Rússia. E nesse contexto todo, a gente está falando que o potencial da Rússia já não é mais de 88 milhões de toneladas. Algumas casas, algumas consultorias europeias estão falando em um intervalo entre 82 a 85, mas não sendo descartado a gente chegar muito próximo de 80 milhões de toneladas. Então a gente está falando que só na Rússia, aquele saldo positivo que eu mostrei lá no início da apresentação de 10 milhões de toneladas positivo em relação à produção global, pode ser reduzido em 8 milhões só na Rússia. E lembrando que essa seca aqui, ela também pode afetar uma boa parcela da área do leste da Ucrânia, que é uma grande região produtora, e pode afetar também a Ucrânia com reajustes aí ao longo dos próximos meses pelo STA. Então, no geral, a gente tem uma preocupação bastante relevante com relação a esse cenário do leste europeu, e é o que justifica esse recente aumento das cotações, bastante repentino, na verdade, e acentuado, que a gente tem visto. Tá? Porque quando a gente fala em Rússia, a gente está falando num país que consome cerca de 40, um pouquinho mais, 41 a 42 milhões de toneladas, e se a gente está falando num país que produz 80, a gente está falando em menos de 40 milhões de toneladas de saldo exportável, digamos assim, até porque eventualmente o país vai manter alguns estoques de passagem. Então a gente tem uma indicação já de que o potencial de exportação da Rússia deve cair significativamente. As exportações da Rússia nos últimos anos acabaram ficando um pouco abaixo das estimativas. Se estimava algo em torno de 45 milhões no ano 2022-23, chegou a exportar em torno de 40. Não foi ruim, ainda foi uma boa oferta fornecida para o mundo precisava desse trigo, e apesar de todos os riscos embutidos naquele período de guerra e muitas incertezas, a gente teve uma boa oferta de trigo russo. Né? Nesse ano se fala em 52 milhões, no ano 23-24, não confirmou essas exportações, a gente chegou, se eu não me engano, a 48, muito próximo de 49 milhões de toneladas, mas um volume muito significativo também. Apesar de não atender às expectativas, ainda assim foi um incremento nas exportações. A gente teve o crescimento da capacidade portuária, ao contrário do que a gente vê na Ucrânia, por exemplo, né? Mas para o próximo ano, isso pode não se confirmar, já que nessa temporada 24-25, que se inicia agora, a gente tem um saldo exportável menor. Tá? E para acrescentar só em relação à Ucrânia, a gente tem uma exportação acima do esperado, na verdade. No primeiro ano de 2022-23, a Ucrânia tinha uma expectativa de exportar em torno de 12 milhões de toneladas, conseguiu exportar cerca de 14. Nesse ano se esperava algo em torno de 14, em 23-24, e a gente viu a Ucrânia conseguindo exportar quase 18 milhões de toneladas, apesar de todos os problemas com seus vizinhos, que tem sido muito noticiado, desse trigo barato que entra na Europa, e os outros vizinhos ali têm tentado impedir essa entrada do trigo ucraniano, e também devido a todos os ataques que a gente tem visto e prejudicado aí em torno de 35% a 40% da capacidade portuária da Ucrânia. Então são muitos problemas que a Ucrânia tem conseguido, de certa forma, vencer, né? Compensar esses problemas, mas ainda assim nos preocupa com relação à seca que a gente pode ver na Ucrânia e com, de fato, quanto eles vão conseguir exportar daqui para frente diante de todos esses problemas que seguem. A gente ainda está em um período de guerra, a gente ainda tem um risco, eventualmente, de novos ataques a navios, de minas que ainda estão na região do Mar Negro. Então, há muitos problemas nessa região e a gente sempre destaca isso. O cenário de incerteza na Rússia e Ucrânia, ele é sempre muito mais altista do que baixista, justamente porque os problemas eles podem crescer de uma forma muito repentina da noite para o dia. A gente pode ver uma mudança muito drástica nessa configuração de fornecimento de trigo dessa região. Bom, seguindo aqui, pessoal, eu também destaco um ponto de certa forma positivo em relação a um crescimento dessa produção global conforme ela for confirmada, porque mesmo que a gente fale em não ter quebra de safra, se a gente pensar num cenário positivo e hoje até um pouco fora diante do que a gente tem visto no clima, vamos ter 88 milhões de toneladas na Rússia, vamos ter 21 milhões de toneladas na Ucrânia. Mesmo assim, a gente tem, de certa forma, uma menor dependência das exportações globais concentradas nesses dois países.
porque a gente está falando de uma produção maior nos Estados Unidos, uma produção maior no Canadá, uma produção maior na Argentina, uma produção maior na Austrália. Então, a gente pulveriza melhor o fornecimento de trigo ao mundo, a gente aumenta a segurança e aumenta a competitividade do mercado internacional, que pode ser um ponto de baixa para o mercado. Mas, como eu falei, a gente continua, e eu prefiro sempre destacar, com riscos muito severos aí em relação ao clima e aos estoques globais, tá? Então, os pontos baixistas, eles existem sim, mas eles são, de certa forma, um pouco mais fracos do que a gente tem de preocupação para viés mais de alta, tá? Ainda assim, eu destaco, quem tem trigo no mundo hoje para entregar um pouco mais, caso Ucrânia e Rússia diminuam a sua oferta e a sua exportação? Bom, basicamente a gente tem aqui Estados Unidos e Canadá sendo os principais players, cerca aí de 14% dos estoques globais estão concentrados nesses países, então a gente está falando aí nesses dois grandes players. E agora lembrando, a União Europeia vai passar por um problema muito significativo, principalmente de qualidade desse trigo. A gente tem um pouco de oferta de estoques de passagem, sim, do último ano, por toda a redução das exportações desses países, devido à perda de participação no mercado internacional com preços menos competitivos que Rússia e Ucrânia, mas ainda assim, a gente está falando de um trigo possivelmente com problemas, e aí a gente olha cada vez mais para Estados Unidos. E demais players também têm, aí em questão de fornecimento, um pouco mais de trigo para entregar. A gente está falando de Canadá, Argentina, Austrália e Cazaquistão, são fornecedores de trigo ao mundo, mas são em uma intensidade menor, em possibilidade de volume menor, né? Então a gente está falando aí que a configuração de estoques globais 50% na China, 20% em grandes fornecedores, né? E 15% concentrado já nos grandes consumidores globais. Então, olhando para esse cenário, eventualmente problemas cada vez maiores nos remetem a reduzir também estoques em grandes outros fornecedores, principalmente Estados Unidos e União Europeia, e é uma preocupação, além de tudo, porque a gente tem aí cerca de 5 a 6% da oferta global em risco de guerra, num cenário onde isso pode trazer uma preocupação muito grande. A guerra pode acabar amanhã? É pouco provável, mas ela pode. Isso vai trazer um viés baixista para o mercado? A gente traz uma melhor confiança de preços para o mercado, sim, mas a oferta não vai crescer, tá? Então é importante destacar isso. Os pontos negativos trazem um impacto maior. Se a gente falar numa escalada de guerra, numa restrição maior de acesso a um trigo da Ucrânia e da Rússia, isso traz uma preocupação muito maior do que um final de guerra pode trazer de benefício para o mercado hoje, nesse momento. Tá? Para a próxima safra, aí sim, a gente estaria falando de uma conjuntura diferente. Mas para esse ano, para esse momento de agora, essa é a conjuntura. Tá? E agora sim, chegando no nosso mercado brasileiro, para falar da nossa situação atual, é importante destacar justamente aquele quadro que eu trouxe. A gente teve no ano passado um problema muito sério que atingiu toda a região sul do país, né? Então a gente tem o setembro e outubro com chuvas acumuladas, o maior volume de chuvas acumuladas na última década. Então a gente está falando num volume muito significativo de chuvas, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Paraná e Santa Catarina, justamente no momento de colheita. Tá? Então, isso acabou prejudicando muito toda a qualidade da grande região produtora do país, limitando muito a nossa oferta e principalmente a oferta de qualidade e, consequentemente, aumentando também a nossa necessidade de importações. Tá? E agora, o que a gente vê nesse período é um cenário muito semelhante. Chuvas cada vez mais concentradas no Rio Grande do Sul, a gente não tem um impacto tão grande em Santa Catarina e Paraná, tem um pouco de impacto naquela região oeste de Santa Catarina, sim, é uma região grande produtora do estado catarinense, mas ainda assim, nada perto do que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Tá? Então, é claro, não estamos falando num período de colheita, não estamos falando num período de safra, a gente ainda está em iminência de começar a semeadura no Rio Grande do Sul, mas ainda assim, são chuvas que acabam afetando toda a umidade do solo, prejudicando eventualmente até o início do plantio, podendo causar atrasos. E lembrando, lá na frente a gente está falando de um laninha, e isso pode, dependendo da intensidade dessa laninha, trazer maiores riscos para o produtor no Rio Grande do Sul, tendo em vista que se ele atrasar muito esse plantio, ele fica cada vez mais exposto ao frio lá no período de laninha na frente, tá? E daqui para frente, o que a gente vê de curto prazo, digamos assim, próximos 15 dias não nos mostram uma recuperação muito significativa para essa reta final de maio agora. Então a gente ainda tem mais chuvas, inclusive ontem teve chuvas bastante intensas
no interior do Rio Grande do Sul, na região de Pelotas, que já está alagado, no norte do estado, onde tem regiões produtoras, e para o mês de junho, a gente começa a ver que os mapas climáticos nos mostram ainda um volume acumulado de chuvas muito significativo para basicamente grande parte do estado de Santa Catarina e quase toda a região norte, e uma parcela da região noroeste do Rio Grande do Sul, que é a concentração da região produtora no estado. Então, a situação de plantio no Rio Grande do Sul já começa muito prejudicada, porque a gente já tem um solo muito úmido e a gente tem perspectivas de manutenção de chuvas que podem complicar ainda mais e acabar atrasando ainda mais esse plantio. Tá? E aí eu trago alguns destaques, talvez seja uma curiosidade muito significativa do que é os impactos hoje dessa catástrofe que a gente tem visto nas notícias no Rio Grande do Sul, né? Em relação a setembro do ano passado, no período de colheita que foi bastante afetada, a gente tem uma intensidade muito maior, uma área abrangida muito maior dos problemas, mas é claro, nem todos os alagamentos que a gente viu no noticiário foram em todas essas regiões. A região produtora do norte e noroeste do estado não foi tão afetado quanto a região central, a região serrana e a região metropolitana de Porto Alegre, tá? E aí, lembrando, vocês devem ter consciência disso, mas a produção do Rio Grande do Sul, ela é concentrada no norte, mas principalmente no noroeste, na região das Missões, no Rio Grande do Sul. Essas regiões tiveram algum impacto, tiveram alguns alagamentos, magnitudes muito menores do que a gente viu em outras áreas do estado, tá? Mas, no geral, o problema aqui não é necessariamente alagamentos, mas sim a umidade do solo, que também foi afetada por chuvas bastante intensas, tá? E aqui eu trago um mapa para vocês terem uma ideia de onde que foi realmente os alagamentos na região central do estado, na região da Serra e na região metropolitana, tá? E nisso a gente viu os impactos basicamente na logística do estado. A gente tem diversos bloqueios de estradas parciais e completos, tá? E a gente tem também diversas pontes que acabaram sendo derrubadas. E aí se imagina que o período para essa recuperação de toda essa infraestrutura, ele é bastante indeterminado. Por mais que a gente tenha algumas expectativas, por mais que a gente possa apontar que, por exemplo, algumas estradas já foram recuperadas, outras estradas foram prejudicadas depois por causa de novas chuvas. Então, o momento é muito incerto ainda. A água nem baixou em algumas regiões, a gente continua com áreas alagadas, a região metropolitana continua alagada, a gente ainda vê moinhos embaixo d'água. Então, assim, a situação, por mais que a gente fale que foi no início de maio, ainda está ruim, ainda está prejudicado, e o período para recuperação de todos os estragos é muito longo. Tá? A gente está falando que a região produtora basicamente foi cortada em relação ao acesso para o porto que fica lá em Rio Grande, lá na região sul. Né? Então, o frete também, para acessar insumos, para acessar sementes, ou até mesmo para escoar a produção do estado, está prejudicado e está com custo mais alto. Então, os produtores que já foram eventualmente prejudicados por perdas na safra de soja, por perdas no milho, por perdas em grãos que estavam nos silos, por fertilizantes e insumos que estavam guardados, também estão sendo prejudicados por um custo operacional mais alto. Tá? Então, por mais que a gente fale, olha, as regiões produtoras de trigo no Rio Grande do Sul não foram afetadas por alagamentos, com certeza não foram, ou foram muito pouco, com magnitude muito menor do que a gente viu em outras áreas. Mas a infraestrutura e a logística é um impacto mais significativo, e o período que a gente tem daqui para frente com uma solução de todos esses problemas é muito indeterminado. Por mais que a gente tenha, sim, uma força-tarefa, e não só do Estado, mas também da iniciativa privada, buscando uma recuperação mais breve possível de toda essa situação, tá? E aqui eu destaco um ponto muito importante. Hoje, a região mais afetada no momento é justamente a região metropolitana de Porto Alegre. Ela teve uma redução, o Guaíba ali teve uma redução no nível da água, sim, bastante significativa. A gente teve mais de 1 metro de redução em relação ao leito normal, mas ainda assim a gente está falando num rio 4 metros acima do seu leito normal. E isso acaba prejudicando ainda algumas áreas, principalmente as áreas onde se concentram moinhos próximos da região metropolitana. Então, a gente está falando, por exemplo, numa capacidade da indústria local muito reduzida. A gente está falando de perdas de máquinas, perdas de oferta de trigo que estavam nos estoques, e também aquelas indústrias que não foram diretamente impactadas por alagamentos, elas vão ser impactadas pela logística, como eu falei antes. Então, vai ser mais caro trazer um trigo importado, vai ser mais caro fornecer farinha, vai ser mais caro entregar, e, eventualmente, a gente também tem
fatores humanos nessa conta. Por quê? A gente está falando que a indústria volta a trabalhar assim, mas os colaboradores, os funcionários, muitos perderam suas casas, muitos estão indo atrás dos seus bens pessoais e a gente não tem uma plena capacidade dessas indústrias. Então, isso também pode ser um problema, a gente não pode tirar isso da conta, tá? E eu destaco aqui que a gente teve lá no Porto de Porto Alegre algumas perdas de trigo importado, a gente teve perdas de insumos fertilizantes defensivos também, tá? E nas regiões produtoras a gente também pode ter algumas perdas pontuais. Estima-se aí, alguns números estão falando em torno de 40 mil toneladas que foram perdidas, tá? Em estoque. Esse número pode ser maior, a gente vê a água baixando e os estragos podem ser maiores. Grãos de soja, por exemplo, a gente tem visto a tentativa de recuperação, mas silos que foram afetados por umidade, por mais que a gente tente retirar aí essa oferta um pouco mais de cima dos silos, eles também vão ser afetados. Umidade é um problema muito grande para grãos e a gente ainda tem que contabilizar cada vez mais ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, o impacto de fato disso tudo. Então, eu acho que a palavra que a gente tem para falar de Rio Grande do Sul, todo esse impacto hoje é incerteza. A gente tem visto estragos até aqui, sim, que a gente já pode ir contabilizando, mas eles podem ser ainda maiores, tá? E a gente começa a olhar cada vez mais para a situação do Porto de Rio Grande, tá? Essa água toda que vem do interior, está fluindo para o Guaíba, ela vai afluir pela Lagoa dos Patos e vai em direção ao oceano, tá? E vai passar por esse pequeno canal ali próximo da região do Porto de Rio Grande e vai causar esses alagamentos que foram estimados aí pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Pelotas já está alagado, algumas regiões de Rio Grande já estão alagadas. Como eu falei, a gente já tem chuvas bastante significativas nesses últimos dias lá nessa região também, que colaboram para a gente ampliar ainda mais esse problema, né? E a água continua descendo da região metropolitana de Porto Alegre. Então, essa água, esses níveis dessas águas em Rio Grande tendem a aumentar e a gente já tem visto aí alguns problemas ocorrendo em Rio Grande por causa disso tudo, tá? Terminais já foram afetados e alagamentos não são descartados. Eu acho que assim, alguns players estão falando que, olha, eventualmente não vai ter problemas, não vai ter alagamentos, mas não é possível descartar isso. A gente tem que ter consciência que eventualmente o nível do Guaíba pode subir e pode sim prejudicar a Lagoa dos Patos, prejudicar essa região do Porto de Rio Grande, tá? Além de tudo que a gente pode afetar a balança comercial. Então, o escoamento de uma soja vai ser prejudicado, o escoamento do milho vai ser prejudicado. Escoando menos milho, qual que é o impacto que a gente tem? O preço regional, pelo menos do farelo, é cada vez mais pressionado pela oferta do milho dentro de casa. Então, a gente ainda tem que contabilizar as perdas, tem que saber o que realmente a gente tem de oferta do Estado. É muita incerteza, tá? Mas, no geral, se a gente está escoando menos oferta, a gente pressiona mais o farelo de trigo, por exemplo. E se a gente tem menos exportação, isso é um problema na capitalização do produtor na hora de investir no trigo, numa safra nova. Se a gente está falando num problema no porto, a gente está falando de mais problemas para importar trigo, ou seja, os moinhos que não importaram, que estão precisando de trigo, vão conseguir buscar no mercado doméstico? É uma pergunta. A gente tem volume suficiente para atender a nossa demanda, por mais que a capacidade dos moinhos esteja reduzida? Então, são questionamentos que a gente vai ter que avaliar aí ao longo dos próximos meses também, que são incertezas, tá? Mas os riscos, eles existem e eu estou apontando para vocês. Aqui, esses gráficos mostram para nós a umidade do solo nas regiões produtoras. Então, é uma configuração em relação às regiões produtoras, não o estado como um todo, tá? E aí a gente vê pontos importantes aqui, tá? Paraná, o norte do Paraná, ele se assemelha muito ao que a gente vê com o estado de Minas Gerais, com o estado de São Paulo. A gente tem períodos muito secos, longos períodos secos, né? E isso tem prejudicado a semeadura nessas regiões e também a gente tem um problema que lavouras que já foram semeadas estão com problemas de desenvolvimento, eventualmente não se descarta a gente falar em perdas de área, né, ou desistências de área aí, nesses estados em específico, São Paulo, Minas e alguma parcela aí no norte do estado do Paraná. Demais regiões do Paraná mostram um clima muito positivo, principalmente a metade sul aqui, a gente tem chuvas regulares, a gente dentro da média, e a possibilidade do plantio é muito positiva. Agora, a parte um pouco mais ao norte, ali, que fica muito mais próximo do estado de São Paulo, acaba sendo afetado por esse clima mais seco e pode ter problemas também. Já o Rio Grande do Sul, como eu falei anteriormente, esses alagamentos e essas chuvas intensas, todas as barragens que foram derrubadas, toda a infraestrutura, não prejudicou diretamente tanto essas regiões produtoras no Rio Grande do Sul.
mas fica muito nítido que a umidade do solo está muito acima do ideal e a gente pode ter problemas porque, como eu falei, a expectativa daqui para frente não é de uma recuperação, tá? E Santa Catarina teve algumas áreas ali de alagamentos, são alagamentos que já eram, de certa forma, até esperados, é um momento do ano em que normalmente a gente tem chuvas um pouco mais intensas ali, mas sim, acabou impactando um pouco a umidade do solo ali. Mas é uma situação com um problema muito menor do que a gente vê no Rio Grande do Sul, tá? E alguns outros estados com situação de seca, tá? E além disso tudo, né, a gente tem, antes das chuvas que afetaram o Rio Grande do Sul, que afetaram um pouco Santa Catarina, outros fatores que acabam desestimulando e que justificam a expectativa de redução de área nessa próxima temporada no Brasil, tá? A gente tem ali Goiás e Bahia com um sentimento muito otimista. No último ano a gente teve uma safra muito boa, as rentabilidades foram boas, a precificação ao produtor foi muito boa e a qualidade desse trigo foi muito boa. Essas regiões não sofreram com as chuvas que a gente teve no sul do país, né? Áreas como Minas Gerais, São Paulo e até mesmo Mato Grosso também tiveram um cenário muito positivo, rentabilidades boas, trigo de qualidade, apesar também de um período inicial ali de plantio um pouco mais seco, mas no geral a gente teve um clima muito favorável para todas essas regiões fora da região sul na safra passada. O problema é que agora a gente começa a ter uma rentabilidade menor, né? E o produtor começa a avaliar outras culturas de inverno com uma competição melhor, com custos de produção um pouco menores, e aí acaba também colaborando para a gente ter uma redução de área, além também desse período mais seco recente aí que pode prejudicar a consistência de área, tá? E a oferta de sementes, que a gente tem visto aí com sendo o impacto dessas chuvas também, que prejudicaram muito a qualidade, também a gente teve perdas de sementes na safra passada. Então, a oferta de sementes hoje ela é reduzida e isso provavelmente vai impactar na área final do país, tá? Em relação ao custo de produção, eu destaco aqui o Paraná, porque a gente tem números de Conab e de Deral para dar uma avaliada. O Rio Grande do Sul não tem esses números, mas a gente está falando hoje, até um balcão Paraná, a gente estaria falando algo muito mais próximo de 70, 72, né? Já uma situação um pouco melhor. Mas, no geral, o que a gente viu, e a mensagem que eu quero passar aqui os custos de produção eles reduziram para essa safra, mas os preços reduziram numa intensidade maior. Agora a gente tem uma recuperação, sim, tá? Então eu começo a ver algum otimismo para o produtor do Paraná. Eu imagino que essas regiões que não estão sendo afetadas pelo clima mais seco lá no norte vão ter um período de plantio com um clima muito favorável. Um laninha com uma intensidade menor não deve prejudicar, ao meu ver, essas lavouras que vão colher ali em torno de setembro ou começo de outubro no Paraná. Então eu vejo que também a intensidade do frio talvez não seja tão grande e eles consigam colher antes de eventuais geadas. Já o Rio Grande do Sul vai colher mais para a segunda metade de outubro, então tem um risco um pouco maior, tá? Então eu vejo que o Paraná pode se beneficiar bastante nessa próxima safra por causa desse cenário climático, tá? E também dos preços em alta, né? Mas, no geral, o produtor, na hora de tomar a decisão hoje, ele está olhando que as rentabilidades de 2022 para cá deixam de ser positivas e ficam negativas. Então, aquele produtor que olhou lá atrás, olha, tivemos bons anos de trigo, é raro, até no histórico, o trigo trazer rentabilidades positivas. Vamos investir na cultura. Só que acontece que a gente tem 2 anos ruins de rentabilidade e aquele produtor que acabou apostando um pouquinho mais na cultura deixa de investir, recua um pouquinho mais e isso vai ser, então, impactado na área, tá? No contexto geral, eu vejo que o plantio no Paraná está um pouquinho atrasado, está em cerca de 45%, 50% agora, conforme a gente tem alguns dias já da divulgação do DERAL, tá? Mas é muito por causa dessa seca no norte, tá? Eventualmente, as próximas regiões com um clima mais favorável devem avançar um pouquinho melhor. E aí, diante de todo esse quadro, a gente tem a Conab nos indicando um potencial de safra Brasil nesse ano, 9 milhões de toneladas. Lembrando, pessoal, esse potencial de safra aqui não está considerando ainda os ajustes no Rio Grande do Sul, tá? Essa atualização da Conab, ela veio um pouquinho depois de todo esse início da catástrofe, das chuvas, da intensidade da chuva. Então, a gente não tem ainda a Conab registrando essas perdas. Provavelmente agora, no início de junho, vai vir um novo corte bastante significativo. Nós, da Stonex, trouxemos o nosso reajuste um pouquinho depois
do início de todas essas chuvas, e a gente já trouxe um corte maior. A gente trouxe 8,5 milhões de toneladas, com uma área esperada no Rio Grande do Sul de 1,1 milhão de hectares. Agora, as notícias que a gente vê mais recentemente, até adiantando para vocês aqui, é de que a área no Rio Grande do Sul está muito mais próxima de 800 mil hectares. Então, a gente está falando de uma redução já bem mais significativa do que 30% de área, e provavelmente o impacto na produção disso vai ser bem significativo também. Tá? Até porque, se o clima não colaborar, dificilmente teremos aí uma recuperação tão positiva assim de produtividades, mas isso a gente tem que avaliar, a gente trabalha aqui com potencial de safra, a gente não vai quebrar ela antes, tá? Mas os riscos estão crescendo, e a gente precisa avaliar que uma área menor vai ter uma produção menor, não tem jeito. E falando numa oferta menor no país, a gente está falando também numa necessidade de importação maior. Até esse registro aqui, a gente estava falando ainda em torno de 6 milhões de toneladas, seria uma média histórica aí de importação para o Brasil, mas a gente começa a convergir cada vez mais por uma importação acima de 7 milhões de toneladas, uma necessidade de importação acima de 7 milhões de toneladas, diante de uma safra menor, e por mais que tenha qualidade, ainda vai ter que buscar um pouquinho mais de trigo no mercado externo para poder atender toda a nossa demanda doméstica, tá? Aqui, em relação à nossa balança comercial, eu trago os destaques. Provavelmente vai ser menos impactado em relação a toda aquela situação no porto que eu falei. A gente já exportou 2,8 milhões de toneladas. Não devemos ter grandes volumes de exportação, ou não devemos ter mais exportação a partir já dessa última semana de maio. Tá? O programa de exportação de trigo, digamos assim, ele se encerra em maio. Até se estendeu mais do que esperado, não se esperava muito mais do que esse começo de abril exportações. Ainda teve 55 mil toneladas sendo escoadas em maio. Tá? Mas agora a gente não tem mais exportações. Grande parte, vou falar que 90% a 95% desse trigo que foi escoado foi positivo porque foi um trigo feed, foi um trigo que não era usado para a nossa indústria de ração, não seria usado para a nossa moagem doméstica. Então é bom esse fôlego que a gente ganha com esse trigo e essa alternativa também que os produtores, diante de um cenário muito prejudicado pela qualidade do trigo, ainda tem a possibilidade de ganhar mercados internacionais com volumes significativos para escoar esse trigo e abrir um espaço bem significativo aqui no nosso mercado doméstico, que acaba respirando um pouco melhor com menos trigo de qualidade baixa, né? Só que do lado da importação, o nosso alerta é o seguinte: a gente vem de um ano de 3 milhões de quebra de safra, uma colheita de 8 milhões de toneladas com uma qualidade muito prejudicada, e a gente está importando mais de 1,5 milhão, mais de 1 milhão de toneladas abaixo da média dos últimos anos. Então a gente está falando o seguinte: quando a gente viu aquele trigo barato na Argentina, 215 em fevereiro, muitas indústrias preferiram aguardar para ver se o trigo ia cair um pouco mais, se o momento era bom ou não. E, na verdade, o que aconteceu é que a gente teve compras um pouco melhores no início do ano, ali em janeiro e fevereiro, conforme esse trigo foi recuando de preço. Mas quando a gente tem uma repentina alta dos preços, os moinhos não foram necessariamente atrás dessa compra, né? E a gente continua, então, com o trigo, com uma importação de trigo menor do que deveríamos ter nesse momento, principalmente de toda a necessidade que a gente tem hoje, tá? E aí a gente olha, então, para esse cenário futuro e começa a avaliar. A necessidade de importação dos moinhos é cada vez maior, eles precisam buscar trigo. O mercado doméstico já não tem uma oferta tão abundante assim, e basicamente o que a gente tem lá fora para comprar é um trigo mais caro. Então, provavelmente agora, conforme os moinhos forem necessitando buscar esse trigo no mercado internacional, vão acabar pagando necessariamente um trigo mais caro, as paridades de importação estão mais altas, a busca por um trigo doméstico está mais cara também, está reagindo à alta nesses preços no mercado internacional. Então, o que a gente vê é justamente um período agora em que os moinhos vão ter um custo maior na sua matéria-prima, tá? Eu trago aqui o período, aqui, a conjuntura da Argentina, para a gente entender um pouquinho melhor o porquê dessas altas, tá? Lá em fevereiro, a gente viu aquele trigo lá em fevereiro a 215, 220 dólares, achou um preço interessante, mas o mercado doméstico como um todo acabou aguardando. E a gente percebe justamente isso olhando para essas barrinhas cinzas, que é basicamente as exportações de trigo argentino para outros destinos que não o Brasil. Ou seja, a parcela de trigo que foi exportado para outros destinos era muito maior do que o Brasil. Hoje a gente tem uma parcela um pouco melhor, está em torno de 42%. A gente vê uma recuperação aí no acumulado de trigo brasileiro, de trigo argentino vindo para o Brasil e outros destinos. Mas esse percentual chegou a ser 30% no Brasil. Então a gente viu que a indústria doméstica, mesmo diante de todo o cenário, mesmo com preços bons, acabou não indo com tanto ímpeto
buscar esse trigo argentino, e havia dois caminhos. Ou essa oferta da Argentina ia ser muito limitada, os outros países com preços competitivos, com preço argentino competitivo, iam acabar continuando comprando esse trigo argentino, e a oferta ia ser cada vez mais limitada para o Brasil, ou os preços iam reagir a esse período de compras mais intensas, de demanda mais intensa no mercado internacional, e foi justamente o que aconteceu. A gente tem a Rússia com problemas climáticos, subindo o piso do mercado internacional, e a Argentina acompanhando esse cenário por causa da sua margem. Hoje, quando a gente olha para quem tem oferta no mundo nesse momento, agora em maio, quem que está disponibilizando o trigo para o mundo? Rússia e Ucrânia estão cada vez com menos ofertas, estão esperando o início de uma nova colheita. Então, não são grandes players hoje, claro, estão fornecendo trigo ao mundo, mas com menos ofertas. A Austrália tem um pouco de trigo da temporada passada, mas também está no período de plantio, tem preços menos competitivos. A gente está falando de trigo australiano a $290, né? E a Argentina tem um trigo agora $300, tá? E Estados Unidos e Canadá um pouquinho fora do jogo, mas Estados Unidos cada vez mais dentro do jogo. E aí eu olho para logística internacional e que mostra para nós que a Argentina tem até um pouco mais de espaço, um pouco mais de gordura, uma margem melhor para poder competir até mesmo após a safra, a entrada de safra lá no hemisfério norte. E é um dos motivos que nos colocam também o porquê que os preços internacionais no porto, as indicações no porto, para junho, julho e agosto não estão recuando conforme a sazonalidade nos indica a partir da entrada de safra do hemisfério norte. Quando a gente olha para o fluxo de navios no mundo, a gente está vendo, basicamente, que as duas grandes portas do hemisfério norte, da América do Norte, da Europa e do leste europeu, para a Ásia, um dos principais centros consumidores para a Ásia e para o Oriente Médio, estão com problemas. A gente está falando hoje num fluxo de navios no Panamá por causa do nível do calado, prejudicado já há alguns meses. Esse percentual já chegou a ser próximo de 50%, então o calado ele tem melhorado o nível, mas o fluxo de navios ali ainda é menor do que o normal, do que a média normal dos últimos anos. Então a gente tem aí basicamente um problema para acessar a Ásia pelo canal do Panamá. E no canal de Suez, no Mar Vermelho, você tem visto na notícia também. A gente tem notado a situação dos ataques não tem melhorado, né? Então, o fluxo de navios ali continua 50% menor do que a média dos últimos anos. Ou seja, uma boa parcela desses navios está sendo deslocado, justamente dando toda aquela volta lá na África, pelo Cabo da Boa Esperança, onde a gente tem um fluxo de navios cada vez maior. Ou seja, quem precisa comprar trigo na Ásia, no Oriente Médio, tem alternativas de buscar na Europa, nos Estados Unidos, ou na Austrália, ou na Argentina. E quando a gente olha para esse quadro aqui, a gente nota que justamente a Europa e Estados Unidos, por mais que entre oferta, por mais que os preços recuam, vamos falar aqui, $10, $20, $30, a gente tem um custo de logística muito maior, de seguros mais caros, de fretes mais caros, períodos de entrega maior. Então, tudo isso acaba colocando uma gordura, uma margem competitiva maior para a Argentina e para a Austrália. A Austrália acaba fornecendo um pouco mais de trigo para a China, a Austrália acaba fornecendo um pouco mais para o Sudeste da Ásia, ali, a gente está falando Bangladesh, Vietnã, Indonésia, o próprio Oriente Médio. Então, a gente tem visto muito trigo da Argentina sendo demandado. Agora, claro, os preços subiram e a gente tem visto que a Argentina tem ficado menos competitiva. Isso é um problema? Não, não é um problema. Só que o destaque é a Argentina continua muito competitiva para a região sul do Brasil. E lembrando, a região sul do Brasil normalmente não vai buscar um trigo da Rússia, normalmente não vai buscar um trigo americano, normalmente não vai buscar um trigo da Europa, do Báltico, do leste europeu. Então, no geral, quem que sobra para o Brasil comprar? Para o Brasil não, para o Paraná, para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul buscar trigo. É basicamente a Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim, esses países que fornecem aqui os nossos vizinhos e que também não estão com tanta oferta assim como a alternativa argentina. Então, normalmente, o Brasil vai acabar tendo que buscar trigo da Argentina a preços menos competitivos, a preços mais elevados, tá? E a gente está falando da principal região moageira do país, ou seja, a grande indústria do país vai acabar pagando um trigo argentino mais caro, tá? E a gente começa a olhar também para pontos importantes. Outros moinhos de outras regiões, a gente está falando Nordeste, da região Sudeste, da região Norte do país, eles vão acabar, eventualmente, ou esperando a entrada de safra, que deve começar em volumes um pouco mais significativos a partir do próximo mês, na Europa, ou vão acabar comprando um trigo norte-americano, que, como a gente vê aqui no quadro, barrinho vermelho,
não é a mais competitiva, o trigo hard norte-americano não é o mais competitivo, a gente tem outros mais competitivos, mas olhando para uma demanda específica de um trigo hard, a gente está falando que o americano já chega aqui no nosso destino, aqui no Nordeste brasileiro, a preços mais competitivos, e os moinhos estão olhando para isso. A indústria começa a se voltar cada vez mais para um trigo norte-americano, tá? E aí a gente olha para as paridades de importação. Então, hoje a gente vê, basicamente, a gente está falando num trigo no Rio Grande do Sul argentino, no Porto, a R$ 1.700, e em Paranaguá um pouquinho acima, R$ 1.800. Então, a gente está vendo já que esse é o nosso teto no momento para o preço doméstico. E a gente tem visto convergir os preços domésticos, os preços estão de fato subindo. Então, a gente começa a olhar cada vez mais também que os preços de safra nova hoje estão maiores. A gente está falando algo em torno de 1.350, 1.450 no Rio Grande do Sul, e já em preços em torno de 1.450 e R$ 1.500 por tonelada, indicações Rio Grande do Sul e Paraná, respectivamente, tá? Então a gente está falando em cotações maiores e novos reajustes não são descartados, conforme o preço lá fora fica mais firme e a gente vê esses preços ainda em alta, tá? E isso tudo vai acabar impactando justamente as cotações de farinha, então também impactando a indústria de alimentos, também impactando os compradores de farinha. Porque o que a gente vê é os preços do trigo ao longo dos últimos meses, eu até vou passar aqui, ó, os preços de trigo nos últimos meses já estão respondendo a essa alta no mercado internacional. Então a gente já vê cotações mais elevadas para trigo no Rio Grande do Sul, para trigo no Paraná. A oferta já está mais limitada, principalmente do trigo de qualidade. Então, quem precisa de um trigo mais específico, com uma demanda mais específica, acaba pagando ainda mais do que uma média de mercado, tá? Então, a gente está falando basicamente em cotações mais altas, só que o preço da farinha não respondeu a isso. Pelo contrário, quando a gente olha para a farinha em grandes centros consumidores, em grandes centros produtores, como o Rio Grande do Sul e Paraná, a gente olha até mesmo as cotações recuando, tá? Então, o que a gente nota é há uma tendência muito alta de alta para o mercado de farinha daqui para frente, porque há um gap que pode ser muito grande e muito repentino dos preços atuais para esse trigo que está sendo comprado no momento, que vai ser moído em seguida de uma farinha que vai ter um custo muito mais alto, tá? Esse trigo que está com essa farinha que foi moída e que está com esse preço hoje um pouco mais baixo, é de um trigo que foi comprado lá atrás a um preço muito mais competitivo também. Só que esse trigo que está vindo agora vem com preço mais alto e, consequentemente, vai haver repasses nessas farinhas. A gente já sabe de informações, então, de preço, de pedidas cada vez mais altas no mercado. E outro ponto importante que a gente tem que falar aqui é toda essa catástrofe no Rio Grande do Sul desloca pelo menos uma parte da demanda de farinha do Rio Grande do Sul, que fornece em torno de 50% da sua moagem para outras regiões, e principalmente para o estado de São Paulo. Ela deve ser deslocada primeiro para São Paulo, então as indústrias vão buscar uma farinha mais perto de casa, ou seja, nos moinhos aqui em São Paulo, e vão procurar aí uma demanda de um moinho que talvez não tivesse ali uma capacidade tão grande, não tivesse talvez esperando um crescimento tão repentino também dessa demanda, e vai cobrar muito mais caro. E aí, eventualmente, aquela indústria que não tem uma urgência tão grande, que pode procurar um pouco mais no mercado, vai buscar um preço no Paraná. Talvez não consiga um preço tão bom, talvez consiga um preço melhor, mas é uma possibilidade, ou seja, boa parte dessa demanda que o Rio Grande do Sul não vai atender, primeiro vai para São Paulo e depois alguma outra parcela também vai refletir no mercado paranaense, tá? E aí a gente nota aqui que entre os tipos de farinha a gente tem principalmente o de biscoito recuando muito mais, como eu falei na última safra, e a gente teve então uma qualidade prejudicada, a farinha para biscoito normalmente ela tem uma exigência menor, então a gente está falando uma abundância maior de farinha para esse tipo específico aqui, tá? Mas as outras farinhas a gente também tem ou uma estabilidade ou retração de preços. E, no geral, esse sentimento de custo mais alto de trigo deve impactar todos os tipos de farinha, tá? Eu acho que essa é uma mensagem muito importante nesse momento, porque isso vai ter, de certa forma, um reflexo bastante importante no mercado daqui para frente, tá? E para farelo de trigo, bom, a gente tem visto aí muito pouco espaço para recuperação no mercado de milho, tá? E as cotações têm tido muita dificuldade para conseguir voltar a preços um pouco mais altos, tá? E aí, até para finalizar aqui a nossa conversa e abrir o espaço para perguntas, a gente tem uma relação muito mais baixa do que a média. Hoje a gente está falando aí em diversas praças, uma relação milho
farelo de trigo, que normalmente é de 80%, muito mais próximo de 60%, e Rio Grande do Sul, até, por exemplo, chegando até mesmo em momentos a ter uma relação de 50%, ou seja, um farelo muito barato em relação ao milho, muito pressionado por esse mercado. E por mais que hoje se veja aí problemas na safra de milho, problemas da safra de milho safrinha, o sentimento que nós temos aqui na Stonics é que ainda vai haver uma abundância de safra muito grande, ainda vai haver oferta para atender a nossa demanda doméstica, para atender a exportação. Então, de maneira geral, a gente ainda tem um pouco de dificuldade para falar em um cenário de recuperação de preço de farelo daqui para frente. Então, como conclusão, pessoal, só para resumir toda a nossa história aqui, a gente tem muitos riscos no mercado, muito CES, muita incerteza. Quando a gente fala de mercado internacional, a gente ainda precisa avaliar um pouco melhor essa safra da Rússia. Será que o mercado vai ver com bons olhos uma safra de 85 e não 80 milhões de toneladas na Rússia? Será que vai ser suficiente para compensar uma quinta temporada consecutiva de queda dos estoques globais? Enfim, a gente tem notado os preços já subindo diante de toda essa preocupação. Tá? O clima continua sendo um problema, porque todos os fatores que a gente tem climáticos nesse momento nos mostram um potencial de reduzir a safra e não de trazer produtividades melhores, tá? Para esses grandes exportadores. E a logística internacional continua prejudicada. O Canal do Panamá continua com problemas, apesar de ter uma recuperação, apesar de haver uma expectativa de recuperação, e a gente não tem expectativa nenhuma no momento de solução para esse fluxo de navio reduzido lá no Mar Vermelho por todos aqueles ataques, aquela situação geopolítica tensa ali, tá? Então, isso pode impactar fretes, pode impactar a competitividade dos países ao longo do ano, mesmo com a entrada de safra no hemisfério norte. Então, isso é um forte viés de alta aí para o mercado como um todo, tá? Então, esses fatores baixistas que a gente tem hoje, a gente poderia citar aqui para o mercado internacional. Ou uma safra, ou uma demanda um pouco menor, né? Uma safra um pouco mais próxima do que o SG tem apontado, mas ainda assim um pouco improvável, tá? E eventualmente aí um final de guerra, talvez, que tragam uma acomodação um pouco melhor. Mas são fatores, como um todo, mais improváveis do que a gente tem de fatores altistas, que é um clima prejudicando mais a nossa safra mundial, prejudicando a logística também por causa dessas tensões geopolíticas. Então, como um contexto internacional, nós temos um percentual de viés altista maior, com uma força altista um pouco maior, tá? E no Brasil, a gente tem um cenário bastante desfavorável para o Rio Grande do Sul, um clima muito arriscado, um produtor descapitalizado, e será que ele vai investir mais na cultura? Será que ele vai, mesmo plantando trigo, vai colocar uma tecnologia um pouco maior nesse trigo? Então, assim, é muito incerto, mas é muito improvável também. Então, a gente está vendo que a safra de trigo no Rio Grande do Sul tem uma tendência de ser mais prejudicada por causa desse clima que hoje tem sido bastante negativo e a expectativa não é muito positiva para frente, mas ao contrário do que eu vejo no Paraná. Eu vejo que a situação no Paraná já é um pouco melhor, pode ser um momento de aproveitar melhor essa recuperação dos preços internacionais, pode se favorecer eventualmente de um problema no Rio Grande do Sul. Se o Rio Grande do Sul vier com uma safra boa, ele também pode conseguir aproveitar um pouco melhor uma rentabilidade, sim, por causa do mercado internacional, tá? Acaba diminuindo um pouco o espaço para recuperação no mercado doméstico, mas eu vejo, sim, espaços para recuperações conforme o mercado lá internacional fica firme, né? E a gente tem mudanças nessa demanda aqui, principalmente de farinha, que pode impactar bastante o nosso mercado interno no curto prazo com relação a um viés de alta na farinha. E aí fechamos a nossa conversa aqui, foi um pouco longo, mas vamos lá, Maurício, é contigo. Muito obrigado, Jonathan. Acho que eu preciso ir na farmácia comprar o meu Rivotril que acabou. O que a gente pode concluir aqui é que existem diversos warning points aí, né? Com certeza. Eu fiz algumas anotações aqui que eu acho que é pertinente. Primeiro, gostaria de agradecer, a palestra ficou um pouco longa, né? Mas era preciso falar sobre todos esses cenários, né? Tudo que a gente veio discutindo nos últimos dias aí. Então, não tem como fazer uma palestra de 30 minutos para falar de um cenário tão complicado, né? Então, assim, o que me parece, né, Jonathan, que a gente tem uma tempestade perfeita, né? Sem se fazer aqui de cavaleiro do apocalipse, né?
a tendência do mercado de trigo é seguir pressionado, né? E eu não vejo refresco até a próxima safra do hemisfério norte, né? Porque não teremos nenhum refresco nos preços, né, nos próximos 15 meses. É isso que os números nos mostram, né? Em Eu acho que segundo, né, e assim, uma segunda anotação que eu fiz aqui é que a oferta não vai crescer, né? Você colocou muito bem que se a gente desconsiderar os conflitos e verificar um número que para mim é muito importante, que é o estoque de passagem, né? É o menor estoque dos últimos 15 anos. Então, isso é um fundamento muito importante para se analisar, né? E é uma questão física, não é uma questão política, né? Então, vai ser complicado, né? Agora, uma pergunta que muita gente me faz, Jonathan, e você colocou, mas eu gostaria de frisar aqui, é essa questão do Rio Grande do Sul, né? Todo mundo me pergunta, poxa, mas esse aumento do trigo internacional tem alguma relação a ver com a catástrofe do Rio Grande do Sul? Eu digo que não, né? E assim, eu concordo 100% com o que você disse, que isso não está contabilizado ainda, né? Então, é importante deixar isso muito claro, né? Que a gente tem, assim, muita compaixão pelo que está acontecendo, né? Vai ter muitos moageiros, né, do nosso setor que vão sofrer por um longo período de tempo. Tem essa questão logística que já está impactando pesadamente os custos das indústrias moageiras, mas que isso ainda não está refletido no mercado de farinha, né? Isso em algum momento vai acontecer. sim, E a outra coisa que eu anotei aqui, que a gente pode até afirmar, né, que essa queda na importação do Brasil no primeiro quadrimestre, que foi de 1,5 milhão de toneladas, basicamente, o impacto nos custos dos derivados aí no segundo quadrimestre vai ser exponencial, né? Porque a gente saiu de um trigo de 220 para $300, né? E com pouquíssimas ofertas, né? Eu me assusto muito quando você diz que o trigo nacional, que nem foi colhido ainda, que a gente tem uma expectativa de safra, muita coisa pode acontecer, né? Problemas climáticos, enfim, já está sendo negociado a R$ 1.500. A gente fala de um aumento de 50% em relação ao ano passado. E aí, a hora que você olha o gráfico da farinha, é assustador, né? Como sim. que um produto que representa 80% do custo não tem relação com isso? Aqui em São Paulo, então, eu fico mais assustado ainda, porque o trigo aqui subiu 60% em relação a setembro, outubro do ano passado. E a gente vê o mercado na contramão de farinha, então é assustador. Eu espero, assim, sinceramente, que a gente tenha deixado muito claro que o mercado precisa observar esses fundamentos, né? E os fundamentos não são especulativos, né? Sim, com certeza, Então, né? então é isso. Nós tivemos duas perguntas aqui. Eu não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta, mas assim, a primeira pergunta que foi feita, o Djalma Silva pergunta se fosse classificar em percentual a influência internacional versus a nacional, o ambiente internacional representaria 40%. É aquela relação que eu falei da commodity, né? É isso que o pessoal tem muita dificuldade de fazer um paralelo, né, entre a oferta de trigo nacional e o trigo nacional, até poucos anos atrás, quando a gente não tinha exportação, etc., ele não era tratado como uma commodity, né? Mas a gente vê que hoje, com esses níveis se tiver uma redução diária tão expressiva aí de 35%, 40% na safra gaúcha, e exportando e se mantendo os níveis de exportação, vai sobrar pouco trigo, né? E o trigo ele vai para quem paga mais, né? A gente sabe disso, né? E a janela de liquidez gaúcha é muito curta, né? Então você tem o mercado internacional faminto por trigo, em 3 meses ele liquida 2 milhões de toneladas, né? Então, eu gostaria que, não sei, esse é meu ponto de vista e
E aí, se você quiser Sim. complementar a resposta. Então, esse ponto é muito importante, né? Mas, assim, a gente tem que lembrar que o Brasil, se a gente falar aqui, ah, no intervalo de produção Brasil entre 7 a 8 milhões e meio de toneladas, historicamente é uma produção em volume boa para o Brasil, não é uma safra ruim, né? E se a gente falar em qualidade, mas ainda assim o nosso consumo ele está girando em torno de 12, 13 milhões de toneladas, então a gente ainda é um país importador. Por mais que a gente forneça trigo para o mercado internacional, a gente é um país importador e a gente é um tomador de preço no mercado internacional. A gente não define o preço do trigo no mercado externo. Então, os impactos no mercado internacional vão ser muito maiores nos preços domésticos do que uma safra aqui no Brasil no mercado externo, tá? Então, eu acredito que esse impacto do aumento dos preços internos vai ser mais significativo. E a gente sempre vai estar trabalhando entre a paridade de exportação e a paridade de importação. E como você frisou, né? Esse trigo no Rio Grande do Sul, tendo uma safra boa, tendo qualidade, e com preços mais altos no mercado internacional, a gente vai depender de fatores cambiais. Mas, eventualmente, a gente vai estar falando de um trigo gaúcho novamente muito competitivo e com qualidade para o mercado internacional. E aí, provavelmente, o produtor novamente vai olhar com bons olhos para essa exportação. Então, isso é outro Sim. problema que a gente tem no radar, porque a indústria doméstica vai acabar disputando esse trigo novamente com o mercado internacional, né? Sim, aí tem uma outra pergunta aqui, que parte dela você já respondeu, que seria esse impacto da catástrofe na safra no Rio Grande do Sul, mas assim, para complementar ela, o Carlos pergunta se teremos alguma ajuda de custeio do governo federal para não impactar ainda mais a inflação dos alimentos. Eu, sinceramente, tenho conseguido acompanhar muito pouco sobre esses desdobramentos aí que a gente tem, tá? Eu não tenho nenhuma notícia agora aqui para afirmar para vocês, tá? Não vou falar nada porque realmente eu não tenho essa informação. Mas eu imagino que algo possa acontecer, né? O estado como um todo vem de 3 safras de soja prejudicadas, tem muitas dívidas em diversos produtores. A gente tem uma safra de milho prejudicada no Rio Grande do Sul também, menos, com percentual menor, mas também prejudicada. E a gente vem de 2 anos, né, não, um ano de trigo muito prejudicado, mas possivelmente problemas aí no investimento dessa nova safra. Então, possivelmente o governo, até olhando para uma questão de inflação, pode eventualmente querer trazer algum apoio, algum auxílio, tá? Mas isso seria nada mais do que um achismo meu, tá? Sim, tá bom. Eu acho que a gente vai caminhando para o final, aí para a última pergunta, né? Já estamos aqui 1 hora e meia falando de tendência de mercado. Se você acredita que os produtores nacionais, principalmente do Rio Grande do Sul, devem continuar investindo na produção de trigo, ou seria mais vantajoso migrar para outro cultivo? Qual a alternativa do produtor de trigo para recuperar os prejuízos dos últimos anos? Por exemplo, no Paraná, nós temos visto um crescimento bastante significativo da área de aveia, custos de produção um pouco menores, ou até indo para o mercado de cevada, tá? Com produtividades custo um pouquinho maiores do que o trigo, mas produtividades também um pouquinho melhores. É isso que tem acontecido, tá? Mas os riscos são muito semelhantes, até um pouco maiores, dependendo da cultura, aveia um pouco menos, cevada um pouco mais. Então, muitos também estão só fazendo cobertura de solo no momento de risco e de capitalização difícil, né? Aqueles produtores mais afetados estão investindo um pouco menos. E é isso que a gente tem colocado, né? Quanto menos investimento, maior o risco também. Então, é possível que muitos vão fazer somente cobertura de solo com aveia e esperar aí um resultado com menos investimento. Sim, e agora uma última, né? O pessoal perguntando se o Brasil vai precisar de trigo americano até a próxima safra argentina. Muito provavelmente sim, né, Jonathan? Já respondendo a pergunta. A gente já vê algum movimento, né, de trigo americano sendo importado, mas a conta fecha mais para o norte e nordeste do Brasil, né? Exato, exato. Hoje a gente já tem um trigo americano em torno de 280, $290 no FOB. Então, assim, dependendo do frete, a gente já está falando um trigo mais competitivo para o Nordeste e para o Sudeste americano. Que é um trigo que tem qualidade, então, eventualmente até uma qualidade superior a esse argentino que tem vindo. A gente sabe que tem boa parte da indústria reclamando de alguns fatores desse trigo argentino. Então, o americano tem sido uma alternativa interessante.
Então, provavelmente teremos aí uma importação dessas regiões específicas de trigo americano, sim. Sim, até uma informação para complementar essa resposta, que a Abitrigo já estima que até o final de junho, começo de julho, a cota da TEC de 750 mil toneladas já esteja comprometida com mais de 50% de demanda. Então, isso só demonstra que o pessoal está começando a se movimentar, né? Ou via leste europeu ou via Estados Unidos, né? Eu acho que da minha parte é isso, Jonathan. Obrigado. Eu acho que assim o recado que fica é que a gente tem uma questão complicada em relação à commodity trigo, né? Uma falta de oferta mundial. E para colocar um pouco mais de lenha nessa fogueira aí, a gente tem essa questão logística também, né? Que não se resolve facilmente, né? Então, é o que eu falo para os meus colegas aqui, né, da área comercial: juízo 3 vezes ao dia num momento turbulento desse nunca é demais, né? Obrigado, viu, Jonathan, pela apresentação, foi excelente, esclarecedora. E eu deixo a palavra com o presidente João Carlos Veríssimo. Bom, muito obrigado, Jonathan, pela apresentação, Maurício, pela mediação. Eu acho que a perspectiva foi muito bem embasada e passada para todo mundo, para ver como é que é o mercado no futuro. Falamos aqui sobre oferta, demanda e clima. Além disso, nós temos outros dois fatores. Um deles é a intervenção dos fundos de investimento de commodities, que entram e saem desse mercado, que também afetam bastante as cotações. E as taxas de câmbio. O que nós estamos vendo é que essa política de juros nos Estados Unidos tem afetado muito a taxa de câmbio, principalmente a depreciação aqui no Brasil. Então, nos últimos 6 meses, nós já tivemos perto de 10% de desvalorização cambial. Então, nesse momento de transição aqui entre safras, nós temos que tomar uma decisão sobre precificação de produto hoje, sobre a expectativa de reposição de produto no futuro. Não é uma situação simples, o mercado e as perspectivas são complexas. A única certeza que nós temos é que para cada 1% que a gente mexe no preço de venda, o nosso EBITDA, o lucro antes de imposto, juros e amortização, varia 6. Então, é um momento de extrema cautela na precificação, porque o resultado de uma política comercial desajustada ou menos conectada com os custos de reposição podem trazer prejuízos bastante significativos para os setores. Então, muito obrigado a todos pela participação. Um bom dia e até o próximo webinar.